Olá pessoal, estamos começando aqui uma série do jeito startup de gerir uma empresa. A gente vai trazer vários ensinamentos, várias coisas que nós entendemos nesses 7 anos de cotidiano e a gente vai discutir juntos, né, Henrique, sobre isso. Muito prazer, eu sou a Ana Camila. Prazer, galera, meu nome é Henrique Guimarães, sou um dos sócios da Cotidiano. Vou estar aqui com a Ana fazendo esse bate-papo. Então, trazendo muito da nossa experiência, do que a gente aprendeu com startups e o que a gente já tem levando para muitas empresas no mercado, de boas práticas, né, de como atuar de uma forma mais criativa, mais prática, né, e conseguindo estar mais adequado às necessidades do mercado. Eu acho que um ponto, Henrique, para a gente começar falando é assim, quando fala de startup, a gente começa falando muito de inovação. Todo mundo já acha que é inovação, né? Mas por quê? Como é que a gente chega nesse movimento? Então, assim, o que eu percebo hoje é uma ânsia muito grande das empresas tentarem inovar, entrarem em mercados muito disruptivos e tudo mais, e sem saber muito por onde começar. E quando a gente leva isso para um modelo de gestão, isso fica muito latente. Às vezes os times eles não sabem nem como sair daquele dia a dia dele para poder iniciar as inovações. Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu acho que a gente pode trazer um pouco desse contexto aqui, do que a gente está vivendo, esse mundo VUCA meio maluco, né? Que todo mundo fala, mas o que é isso exatamente, né? A gente tem uma origem interessante desse movimento todo, né? Então, as startups, elas no início era mais difícil, mas cada vez foram aparecendo mais e mais startups. E por que isso acontece, né? E como que esse movimento ele chega nas empresas. Então, acho que essas duas coisas se conectam. A gente passou por um momento de democratização do conhecimento e até da tecnologia, ou da maior parte da tecnologia. Então a gente consegue hoje facilmente, com pouquíssimo recurso ou nenhum, colocar um aplicativo, um website no ar, né, em 30 minutos, em 15 minutos, em 10 minutos. E além disso, a dificuldade que antes era de ter acesso à informação que muitas das empresas contratavam para formar, né, os seus times de P&D, e aí conseguiam garantir que dentro de casa nasceria a tecnologia melhor do planeta, já que ela tinha os melhores profissionais naquilo, hoje ela já não consegue mais fazer. Então, essa mudança de cenário mundial trouxe um novo desafio para as empresas estabelecidas, para os líderes de mercado. Porque a partir desse momento, ficou possível que muitos desafiantes surgissem. Aí você vai ter desafiantes que não vão nem fazer cosquinha e você vai ter desafiantes que vão, de fato, desafiar aquelas grandes companhias. E aí você vai ver cenários onde grandes jogadores começam a perder mercado, ou parte dele, ou totalmente, para empresas novas, né, surgindo no mercado. Então, eu vejo que esse é um movimento importante, que embasa o surgimento, né, e esse volume de startups que vem chegando no mercado, esses desafiantes, e aí isso traz as novas necessidades para as companhias que já estão estabelecidas a se transformarem, né? Então, isso é tão doido, porque se a gente for trazer um pouco do nosso contexto de vida, nós dois aqui, a gente passou por fase que praticamente a internet era quase que inacessível, né? Era instrumento de aula lá nas faculdades de tecnologia e tudo mais. E hoje a gente anda com o celular na mão. Se a gente pegar, por exemplo, as fábricas de GPS, que hoje virou commodity. Então, assim, acho que a gente tem uma mudança muito forte nesse processo. E eu vejo muito, por exemplo, o movimento de startup querendo copiar algumas coisas do que já existe no mercado. Então, eu quero ser o Netflix do não sei o quê, eu quero ser o Spotify de não sei das quantas. Então, assim, eu acho que talvez esse seja um grande ponto, assim, para a gente trabalhar e explorar isso, porque existem outras lacunas do mercado, porque o mercado está em movimento o tempo inteiro. Perfeito. Então, eu acho que o ponto, tanto dos times quanto das próprias startups, é encontrar exatamente o que essas grandes não estão atendendo e que a gente pode atender. E assim a gente vê grandes startups que realmente performando e trazendo. A gente viu esse movimento agora com as fintechs, né? E isso fica muito forte, isso fica muito latente quando a gente olha para isso. Agora, por que grandes bancos não conseguiram realmente se colocar no mercado da forma que as fintechs estão se colocando?
por uma disposição, talvez por uma disposição de olhar para uma receita que não existia, de olhar para essa receita que é pequenininha no primeiro momento, né? Mas faz sentido olhar ou não, enfim. Então, acho que a gente tem um pouco desse contexto aqui, sabe? Que eu sinto essa mudança hoje. Eu acho que nesse exemplo que você trouxe, não falando só de bancos, mas de qualquer empresa grande estabelecida, isso é o que a gente costuma mesmo dizer, porque ela está ali, está funcionando, está na margem que ela espera, a grana está entrando, o acionista está satisfeito. Então, ela não necessariamente se sentiu motivada o suficiente para mudar o jeito como ela funciona. E agora isso é um pouco diferente. Por quê? Justamente por isso, porque empresas que não tinham nada a perder, se eu sou uma empresa que estou chegando agora, se eu for para o mercado e eu queimar minha marca, de boa, eu jogo essa marca fora e compro outra amanhã e faço outra empresa. Então, eu não tenho muita coisa a perder, eu posso desafiar, eu posso me arriscar totalmente no mercado. Enquanto uma empresa estabelecida tem um pouco dessa dificuldade. Então, precisa trazer outros mecanismos para se blindar do mercado em alguns contextos, né? Então, tem alguns desafios importantes, né? Essa mudança, de fato, ela traz uma necessidade diferente agora para as companhias, porque não dá mais para ficar sentado e esperar os desafiantes virem comer o seu mercado, porque isso está acontecendo, aos poucos eles vêm abocando pedacinho, pô, agora a parte de... Então, se for olhar nas grandes companhias, elas vão ter várias linhas de receita. Então, às vezes não está pegando tudo, mas foi ali, pegou uma linha, pega outra linha, desafia num contexto, no outro contexto, até que daqui a pouco aquela empresa precisa se mexer bastante. Então, eu acho que isso, né, traz uma conexão importante que também a gente costuma dizer muito, que é sobre o dilema da inovação, né? Então, beleza, estou entendendo que, cara, eu preciso inovar, mas eu também não posso abrir mão do que eu já faço. Então, como é que a gente faz isso, né? Quem é que vai pagar essa conta, né? Quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Eu acho que esse ponto aí quem vai pagar essa conta. E essa conta precisa continuar sendo subsidiada por alguém, precisa de um patrocinador, né? Enfim, perfeito. Acho que esse ponto do dilema da inovação, a gente pode abrir um tópico específico para ele, para conversar mais sobre ele, mas trazendo esse contexto, eu acho que é isso. A gente precisa se abrir ao novo e talvez existam alguns caminhos. Por exemplo, se a gente pegar gigantes como a Amazon, abrir uma outra linha para poder conseguir trazer o Kindle e conseguir se colocar no mercado. Então, assim, exemplos a gente tem de formas infinitas, né? Se a gente pegar aí times de inovação, são times que estão olhando para movimentos de mercado que um time que está ali sustentando a operação não consegue. Então, esse talvez seja um dos grandes ensinamentos que a gente tem aí nesse primeiro momento, né? Tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena conectar, rapidinho, que são as tecnologias que estão surgindo. Então, a gente sabe que tem novas tecnologias que permitiram que a gente resolvesse problemas antigos ou novos problemas de outro jeito. Então, isso trouxe também uma grande potência. Você deu o exemplo aí da internet móvel, né, os smartphones e tal, que liberou várias coisas. E quando a gente olha para as organizações exponenciais, um dos Ds das organizações exponenciais é a democratização. Então, quando a gente consegue chegar nesse nível de democratização, quebra as barreiras, né? Então, que aí reconectando sobre o conhecimento, sobre acesso à tecnologia. Então, isso trouxe toda essa fluidez aí para o nosso mercado. É isso mesmo. Bom, então a gente vai parar por aqui para deixar um gostinho de Quero Mais. E aí você pode seguir aqui o canal da Cotidiano, que a gente vai estar sempre novos conteúdos, várias linhas de atuação que a gente vai trazer para que vocês possam acompanhar. Então segue a gente aqui e a gente volta no próximo bloco.